Tá começando Voz das Mães, histórias que unem, tecnologia que transforma. E hoje, essa roda de conversa, né, onde a gente vai trazer mães atípicas, a gente vai trazer profissionais, a gente vai trazer pessoas com deficiências, com doenças raras. A gente trouxe aqui a ideia de trazer todo mundo para um ambiente onde a gente possa trocar e trazer mais informação ainda para você. Informação para discutir sobre inclusão, acessibilidade e o futuro de toda essa convivência atípica, né? Então, Voz das Mães e a Acesse-me se unem para transformar as histórias em conexões reais, para que nenhuma mãe precise caminhar sozinha. A gente tem aqui um canal onde a gente possa acolher as mães, as famílias e também encontrar, passar o suporte para elas encontrarem esse suporte da maternidade atípica. Essa é a união, é uma nova fase que a gente está vivendo, e quem vai me acompanhar nessa roda de conversa é a Camila Caetano, fundadora da Acesse-me. Camila, estou muito feliz, nosso primeiro episódio juntas, guiando essa roda de conversa. Obrigada por você estar mais com a gente. Eu que agradeço, também estou muito feliz, assim, agradeço a oportunidade desse encontro aí, feliz. Eu acho que a gente vai conseguir falar muito sobre inclusão, sobre acessibilidade, eu acho que a gente vai conseguir falar sobre é, como não praticar preconceitos, né? Conhecendo as histórias reais. Eu sempre pensei nesse intuito, sabe, Nath, que é o intuito de valorizar a história de quem vive. Então, nada melhor do que fazer isso. Estou muito feliz da Márcia ser a nossa, a nossa primeira porta-voz disso tudo, né? Então, muito legal, que bom Exatamente. desse encontro muito feliz. Exatamente. Márcia, obrigada por você compartilhar a sua história. Obrigada por você topar participar do Voz das Mães. Eu já queria que você começasse se apresentando e contando um pouquinho da sua história. Tudo bem. Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e de levar um pouco do conhecimento que eu tenho, no meu caso, que pode alertar também outras pessoas. Sim. Eu sou Márcia, eu sou monocular, então eu sou considerada PNE, e eu descobri que era PNE, na verdade, na idade adulta, o que a gente vai conversar mais a respeito, porque até então nem eu mesma sabia que era. Eu sou também escritora, sou mestre em Direito Internacional e sou funcionária pública. Ô, Márcia, e conta pra gente quando que você recebeu esse diagnóstico? Bom, o meu problema, ele é o que se chama estrabismo convergente, que eu nasci com o olho esquerdo, com ele bem, vou falar de forma técnica, ele viradinho para dentro, né? Ele era todo virado para dentro. E isso foi de nascença, e ao mesmo tempo que eu fui crescendo, eu sempre fui uma criança muito observadora, e aí eu observava as outras pessoas, observava a mim, e dizia, todo mundo tem dois olhos, eu tenho dois olhos, mas por que que eu só enxergo de um? E de tanto eu falar essa frase para minha mãe, mesmo eu pequena, com 3, com 4, com 5 anos, a minha mãe passou a observar, isso não é mais uma coisa de criança. Ela passou a ver que aquilo dali não era mais uma fantasia, uma coisa que as crianças dizem de vez em quando, que vem da imaginação infantil, né? Então, ela me levou aos 5, 6 anos para uma oftalmologista, que era a única da cidade, não era especialista em criança, porque nessa época não existia, né? Eu acho que até hoje é muito difícil ter um oftalmologista até especializado em crianças. E ela tratou dessa parte da correção do olho, para ele voltar para a posição normal. Segundo ela, eu não precisava fazer cirurgia, que ele ia se corrigir junto com o grau e com o uso de óculos de grau. Então, eu passei a usar o óculos, um mini óculos de grau infantil, e descobri mais na frente, já na adolescência, que eu não iria mais enxergar desse olho. Na verdade, que eu nunca nem tinha enxergado, né? Porque a visão ela se forma até os 7 anos, que a gente sabe. E como esse olho demorou muito para voltar para a posição normal, essa fase toda de formação da visão dentro do cérebro, dentro do olho, ela foi perdida juntamente com a má formação
do olho em si, né? Eu acredito até que talvez se tivesse tido cirurgia, é bem provável que não tinham conseguido reverter e fazer essa função de gerar a visão dentro do olho, voltar à normalidade ou ela aparecer. E descobri que era PNE, como eu falei, já na idade adulta, porque eu até então não acreditava que, não sei, uma pessoa que tem apenas que tem a visão de um dos olhos e do outro não, acreditava que não seria considerado PNE, que é o Para as, monocular. para as pessoas que não conhecem, não sabem o que que é PNE, você consegue explicar para a gente o que que é? Sim, é uma sigla de pessoa com necessidade especial. E aí vem aquelas várias possibilidades, né, que as pessoas podem estar inseridas. No meu caso, eu sou monocular, mas existem várias pessoas com diagnósticos que podem estar inseridas nisso, né, no PNE, como TEA e tantas outras pessoas, né, que são pessoas com espectro autista. Você acha que, ô Marcia, você acha que existe ainda um preconceito com as pessoas com as necessidades especiais? Com certeza, com certeza. Existem várias formas de preconceito, na verdade. Existe o preconceito que é mais ligado com a ignorância, da pessoa não saber que aquilo ali existe, que não é contagioso e respeitar. E muitas vezes, por conta da ignorância que as próprias pessoas atribuem a si, eu digo atribuir a si, porque hoje há muitos meios de você obter conhecimento, inclusive na palma da mão, com a internet, com o celular, com o tablet. As formas de conhecimento hoje estão muito mais rápidas e fáceis de vir até nós, basta querer, né, ter a vontade. Então, muitas vezes, na minha vida, eu passei por questões de muito preconceito, né? Desde a infância, a adolescência e também na idade adulta. Na infância, eu passava muito pela situação de que as pessoas, muitas vezes, as crianças não queriam brincar comigo, que como eu passei muito tempo com o olhinho torto, né? O olhinho lá fora do lugar, as pessoas achavam que aquilo ali era contagioso. Então, eu ouvia, às vezes, dos pais dizendo para os filhos não brincarem comigo, para as crianças, né, as meninas, porque aquilo dali era contagioso, sendo que é uma má formação do olho e algo congênito, né, que eu já nasci assim. E também muitas daquelas brincadeiras, né, bullying, aquelas brincadeiras de mau gosto, que eu nem considero brincadeiras, mas as Sim. pessoas, algumas dizem que é, né? Que é aqueles apelidos que dão para as pessoas que têm alguma coisa que as caracteriza. Então, eu recebi ao longo da vida vários desses apelidos assim. Queria perguntar para Márcia, dentro desse contexto mesmo, do universo da infância, Márcia, como que você lidava com ou talvez, né, até aproveitando hoje, né, hoje é dia, a gente está no dia semana do professor aí, né, das crianças, então acho que cai bem. Me conta um pouco como que, pra gente, como que era essa visão do professor, né, essa da escola ali junto com você, apesar dentro da sua característica ali, se você tinha esse apoio, como que era esse universo da escola mesmo ali para você? Bom, infelizmente, no meu caso, eu nunca recebi apoio de ninguém na escola, nem dos professores, nem dos outros pais, nem dos diretores. Eu acho que pelo contrário, muitas vezes eles viam acontecer isso. E eu passei pela escola pública, ela pela particular. Então, eu não vou dizer que era uma coisa da escola pública, não, porque eu também passei pela escola particular e passava pelas Importante. mesmas coisas. Então, eu não via ninguém tomando partido, né? Vamos dizer assim, eu não via ninguém aconselhando, nem educando as outras crianças. Tanto é que muitas vezes eu recebi isso de adultos. Os adultos diziam para as suas filhas, eu sei lá, com 7 anos, sabia, não quero o mundo, e eu escutava, não vai brincar com ela, porque é contagioso isso aí que ela tem. E eu não tinha nenhuma doença contagiosa, né?
É a falta de informação, né? E a desinformação é muito grande, né? Quando a gente fala, o fechamento do seu diagnóstico, você tinha quanto tempo? Você tinha quantos Eu, anos? para saber em si o que eu tinha, eu já descobri o que eu tinha mesmo na idade adulta, porque até então eu não sabia como que tinha se originado, não Tá. sabia o que que eu poderia ter feito, mesmo que não desse jeito, né? Mas as possibilidades, as alternativas, e nem sabia que era PNE, mas eu descobri já na idade adulta. Adulto. A importância também de um diagnóstico precoce, né? Porque se a gente tem hoje, a gente tem uma movimentação, por exemplo, do Thiago Leifert, com a questão da filha, da importância também de um cuidado médico, passar por um oftalmologista, desde de bebê a criança, quando a gente tem um diagnóstico precoce, também poderia ter mudado a sua vida, né? Como que você vê em relação a isso, a questão de diagnóstico hoje para as crianças também? Eu acredito que hoje melhorou bastante, até por conta da tecnologia, da informação que está com acesso muito mais fácil. Também eu vejo que a rede pública, né, muitas vezes oportuniza isso, que é muito bom, porque nem todo mundo tem condição financeira, que foi o caso da minha mãe. Minha mãe não tinha condição financeira de ir para uma cidade maior, de ir para a capital do nosso estado, para consultar um oftalmologista que fosse especialista em estrabismo, porque quem me deu esse diagnóstico na idade adulta foi uma que era especialista em estrabismo. Então, ela tinha todo o conhecimento para poder dizer o que eu tinha e eu podia acreditar muito nela, porque ela estudou para isso, ela se especializou nisso. Então, eu acho que hoje é bem mais fácil receber um diagnóstico, ver as possibilidades por conta do conhecimento e também de ter mais profissionais e até mesmo de ter essas oportunidades na rede pública de saúde. Com certeza. E aí, dentro da sua história e atrás dos seus direitos, você resolveu trabalhar com direito também. Sim, Como sim. que foi isso? Como que você resolveu, lidar com isso? Na verdade, foi por eu ser uma operadora do direito, digamos assim, que eu fui atrás dos meus direitos. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e elas começaram a dizer. E eu confesso para vocês que eu também fui um pouco preconceituosa, porque o monocular, ele é uma pessoa cega, né? Por mais que a gente não queira, a gente que é monocular não queira dizer, ele é uma pessoa cega, ou cega na forma da lei, como muitas pessoas tentam fazer essa analogia. E eu sentia um pouco de preconceito e pensava assim, mas será que eu sou cega? Será que eu sou cega na forma da lei? E até que eu fui ler, me juntei com outras pessoas também que são da área jurídica e a gente começou a perceber que sim, que existem pessoas consideradas PNE na forma da lei e eu sou uma delas. E foi justamente por isso, né, por estar inserida no mundo do direito, que eu passei a procurar, pesquisar sobre isso e passei a ver que eu também estava inserida como PNE. Você acha que as pessoas hoje têm noção dos direitos delas? Tanto para as mães atípicas como para as pessoas com doenças raras, deficiências? Não, não tem, não tem. Eu tiro por conta da minha família, que eles mesmos não sabem. Então, às vezes, eu preciso dizer: olha, sei lá, você pode ter direito a uma isenção de um imposto na energia, você pode ter direito à isenção de impostos como aqueles ligados ao veículo, né? A tirar um veículo com um valor menor. Então, tudo isso é muito importante, né? No caso de, se eu sou a dona do direito, ou se eu tenho alguém na família que pode ter esse direito de alertar as pessoas a irem até o seu direito. Mas muitas pessoas realmente não sabem, mesmo que elas tenham, sejam inseridas no, como PNE na forma da lei. Eu acho que ainda falta muita divulgação e elas próprias também quererem saber mais sobre isso. Uma coisa interessante te ouvindo, Márcia, que é essa pergunta que a Nath te fez, que
é, quando a gente se alerta, eu como uma pessoa também com uma deficiência congênita, eu demorei um tempo a entender quem eu era e o que eu podia nesse espaço, sabe? Hoje eu sempre refiro o bônus do ônus. Eu demorei muito tempo para encontrar o bônus do ônus. Na realidade, eu estava distante disso. E aí, é essa pergunta que eu queria te trazer aqui agora, assim. Se essa fuga, que é essa fuga que você falou assim, então eu sou uma pessoa cega também? Eu sou uma pessoa cega. Mas durante muito tempo você se via nessa fuga desse encontro. E aí, aí a gente tem uma coisa em comum, a minha formação em direito também, né? E aí, quando você se vê encontrando com esse direito, e aí você fala, nossa, peraí, eu não posso fazer isso comigo mesmo, porque afinal de contas, é um direito que me assiste no bônus desse ônus que a vida trouxe pra gente sem pedir, né? Então, você se encontra nesse lugar também? Sim, sim. É, eu ficava assim, na verdade, um pouco triste, eu não vou mentir, né? Porque a palavra cega, ela é uma palavra que é muito forte e muitas vezes, não vou negar que ela é pejorativa, né? Então, você chegar para alguém e dizer, eu sou cego, no meu caso, né? Eu sou monocular, porém, o meu olho, ele é esteticamente normal. Vou tirar até o óculos aqui, não sei se vocês conseguem ver. Ele é esteticamente normal porque a função perdida nele, ela está internamente. Então, quem me vê não consegue imaginar isso. E muitas vezes, para fazer valer os meus direitos, eu tenho que usar aquela simbologia do colar de girassol, porque eu tenho uma deficiência não aparente. Eu queria até entender como que é para você colocar o cordão de girassol, porque hoje é uma coisa que ainda está sendo construída na nossa sociedade, né? As pessoas elas olham o cordão do quebra-cabeça, do autismo, e elas já identificam. E o cordão de girassol está começando a ser uma identificação ainda, né? Na verdade, eu acho que ainda não tem muita divulgação, e se tem, a maioria das pessoas, principalmente aquelas que trabalham com atendimento ao público, elas acabam não sabendo ou percebendo também a simbologia de usar um colar de girassol. E muitas vezes eu cheguei no atendimento ao público para ser atendida por uma determinada pessoa e ela perguntou qual é a sua deficiência, ou então por que que você está pedindo a preferencial aqui com a senha. Aí olha para mim, não estou grávida. Aí não vê uma deficiência aparente. Aí eu tenho que passar pelo constrangimento de mostrar no meu documento, né? A CID e tudo. Então, era uma coisa que já é difícil para a gente ser, ainda, e é mais difícil a gente provar que é. Então, É. são duas coisas ruins que a gente passa, né, nessas situações. E eu acho que o reforço, desculpa, Nath, eu acho que esse reforço é uma coisa importante, porque é chato pra gente, mas é importante a gente fazer. Eu fui dar uma palestra e uma menina de uns 13, 14 anos chegou e falou comigo assim: o que que eu faço? A minha mãe não quer que eu sou autista, a minha mãe não quer que eu use o colar. E aí eu fiquei reflexiva com aquilo, porque eu falei, a mãe dela não quer, mas eu entendo isso, porque realmente, de fato, é chato posição pra gente, né? É. Sim. E muitas vezes fica aquele estigma, né, que as pessoas acham, ela tem os vários tipos de pessoas com necessidades especiais. E muitas vezes tem necessidades especiais bem mais severas, mas isso não faz quem não tem as não severas ser menos especiais do que as outras nesse sentido. E as pessoas, elas já estigmatizam muito, porque elas acham que só quem teria o direito, por exemplo, só quem poderia usufruir do direito ou se apresentar como um PNE seriam aquelas pessoas com deficiências mais severas. Mas a lei, ela abrange um todo, inclusive está cada dia mais amplo, né? Abrangendo mais pessoas. Eu li alguma coisa sobre borderline, que é muito importante, né? E acredito que li sobre pessoas que vivem com fibromialgia. Então, está cada dia mais ampliando esse leque de pessoas com necessidades especiais, o que é muito bom
para quem passa o dia a dia assim, porque na verdade, recebeu esse nome de especial, mas não tem nada de especial. Na verdade, é muito difícil, independente da deficiência que se tenha, né? De grau mais severo ou não. Exatamente. E vocês estavam falando das pessoas com necessidades especiais, né? E aí eu entro nesse lugar de uma mãe de uma pessoa com uma necessidade especial, com uma doença rara, né? Que é o meu filho. E a Camila falou agora sobre essa questão de acesso, né? De quando as pessoas te olham, como que as pessoas vão te olhar se você precisa de um acesso especial. E eu levei o Vini no hospital e aconteceu exatamente isso. Eu pego uma senha de preferencial e a primeira coisa que a pergunta é: por que você está com uma senha de pessoas? Eles colocam pessoas com necessidades especiais. Eu falei, porque meu filho tem um caso de investigação, a gente está investigando uma doença rara, mas é sobre isso, é sobre olhar para ele e falar: ué, mas ele não tem nada visível. E até onde, né? Porque eu acho que as mães ainda também não sabem que elas podem usar esse cordão de girassol pelo filho delas também, né? Sim, exatamente. Até porque, enquanto for menor de idade, ou a depender da deficiência, em sendo maior de idade, vai precisar ter um suporte, um acompanhamento. Exato. Ô, Márcia, você acha que as pessoas sabem dos direitos delas hoje, do que elas podem, o que elas têm de acesso e que elas podem ter alguns benefícios para elas? A maioria não sabe, não sabe. A maioria não sabe, porém, eu vejo que muitas pessoas estão começando a se abrir para isso, né? Uhum. No caso de crianças, né, em idade escolar, em ter direito a alguém que lhe dê suporte, né, porque a criança não consegue ficar na escola sozinha. E muitas vezes eu vejo algumas mães entrarem na justiça para garantir o seu direito, né, na verdade, o direito do seu filho ou filha de ter esse suporte, ou de ser matriculado na escola X, que é mais perto da casa, né, porque tudo isso facilita muito. Não Sim. vamos negar que facilita muito uma escola mais perto da casa, né, daquela família, e poder ter o direito de frequentar aquela escola, que são direitos, inclusive, que estão na Constituição, né, assegurados pelo Estado, assegurados às famílias. Eu queria aproveitar então, já que você está falando sobre esses direitos, será que a gente tem umas 3 dicas para a gente dar para uma pessoa com necessidade especial ou para uma mãe de uma criança com uma doença rara ou uma necessidade especial? Sim. A dica principal que eu daria seria procurar alguém que lhe dê um diagnóstico. Porque a partir desse momento em que você tem um diagnóstico fechado com um profissional especialista na área, você consegue se movimentar melhor e atrás de tirar a sua documentação especial ou do seu filho ou filha, né? E a partir daí, tendo essa documentação especial, que pode ser uma documentação pessoal, aliás, será uma documentação, seus documentos pessoais, juntamente qualquer documento pessoal em si, e também vai acarretar outros documentos, como documentos de carro também que você possa ter, pode dar direito a passagens, por exemplo, mas inicialmente procurar fechar um diagnóstico com um especialista naquela área. Segundo, estudar muito, muito, muito aquele problema que lhe acomete, porque você vai ter embasamento legal para poder dizer até para o próprio profissional, mas eu estou sentindo isso, ou meu filho ou filha sente isso, e eu li que pode ser assim ou assim. Porque muitas vezes, já no meu lado, né, de concurso público, eu fui submetida a perícias médicas para comprovar que eu era PNE. A gente é submetido a essas perícias quando a gente passa no concurso, né, para passar para outras fases, e também quando a gente assume o cargo público. E muitas vezes eu precisei estudar bastante o que eu tinha para poder falar para o perito que estava lá, que muitas vezes não é o especialista na área, infelizmente, falar aquilo que eu tinha e como que surgiu, explicar para ele. E aí a gente passa, eu mesmo passei por situações muito constrangedoras, da pessoa estar tá duvidando, né, do meu diagnóstico, e
fazendo uma espécie de pegadinhas, né, para ver se eu caía. Porém, não tinha como cair, porque eu não mentia. E eu já estava lá com vários diagnósticos, né? Porque quando a gente chega nessas fases de concurso, a gente já tem passado por vários especialistas, então pode acontecer da pessoa mentir, pode. Porém, eu acho que da forma como aquela pessoa, aquele perito fez, não foi uma forma muito agradável, no meu caso. Você acha que tem muita falta de empatia com as pessoas ainda? Eu acho que sim, eu acho que sim. Essa falta de empatia também, ela vem muito atrelada, muito ligada com a falta de conhecimento. E essa falta de conhecimento que vai acarretar justamente isso, de achar, ah, não é comigo, então eu não me importo. E se você souber um pouco mais do dia a dia daquela pessoa, do que ela passa, das dificuldades, por exemplo, eu estou aqui maquiada, mas vocês não sabem a dificuldade que é alguém como eu, que é monocular, fazer uma maquiagem. E essa maquiagem nunca fica. Como é que eu posso dizer? Eu nunca consigo fazer os dois lados do rosto igual. Posso dizer que para mim aqui tá. Então você tá arrasando, viu? Você já tá podendo dar aula, porque tá ótima. Pois é, mas é uma dificuldade muito grande. Então, só quem sabe é quem passa. As pessoas só veem o resultado final, então elas não sabem a dificuldade, os malabarismos que a gente faz no dia a dia para poder conviver com o que temos e tentar viver da melhor forma possível para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor, né? Nossa família. Márcia, eu queria até aproveitando isso, você acha que as marcas, né, é uma coisa que eu sempre lutei e briguei muito para dar essa visibilidade da existência de todas as deficiências, porque de fato as coisas são feitas para as pessoas, mas não para todas as pessoas, né? Então, as próprias marcas de maquiagem, né? A gente tem a Selena Gomez, que fez uma marca porque ela descobriu uma doença rara, então, Rare Beauty, que é bem legal e tal, mas que está bem dentro do nicho ali. Eu acho que a gente precisa de muito mais, porque, por exemplo, até monocular, a gente tem um número muito grande de pessoas. E o quanto que você acha, como que você acha que a gente, qual que é o movimento, talvez, que a gente deveria fazer de fato, para que as marcas nos enxergassem, assim, como clientes, né? E fizessem mais coisas para o nosso universo. Olha, na verdade, eu não enxergo que elas estejam tão preocupadas com esse público, porque, querendo ou não, nós somos estigmatizados. É como se eles esperassem que a pessoa que tem uma necessidade especial, ela não pudesse fazer nada, que ela não pudesse viajar, que ela não pudesse vestir determinadas roupas, que ela não pudesse arrumar o cabelo, que ela não pudesse se maquiar. Então, eu não vou ser hipócrita de dizer, nós não somos o público, nós não somos o público alvo deles. E muitas vezes a gente vai ver uma marca como essa que você falou da Selena, porque ela passou por isso, então ela viu, então isso pode ser legal, posso atingir um público diferente. Porque querendo ou não, ela também tem uma visão empresarial. E essa visão empresarial que fez ela criar esse ou esses produtos, porque ela também quer atingir um público a mais, que é esse público PNE. Mas eu não vejo muitas propagandas em que sejam inseridos modelos PNE. Muitas vezes eu vejo, às vezes, alguns modelos com vitiligo ou cadeirantes, mas é em campanhas muito esporádicas, não é sempre. E outra coisa, em falando de cadeirante, eu vi, não sei ainda se já foi aprovado, um projeto que falava para mudar essa simbologia do PNE, porque ela é atrelada, né? Sim, foi aprovado. O Foi símbolo é aprovado. uma cadeira de rodas. Eu, por Agora tá. exemplo, quando eu estaciono o meu carro, eu tenho aquele símbolozinho adesivado, né, no meu carro. Aí estaciono na vaga especial, óbvio, é direito meu, vou estacionar na minha vaga especial. Quando eu desço do carro, quem está próximo, sempre espero o quê? Um cadeirante descer. Porém, a vaga é para todas as pessoas que têm necessidade especial.
mas pela simbologia da cadeira de rodas, as pessoas acham que é apenas para as pessoas cadeirantes, mas não é, gente, é para todas as pessoas que têm uma necessidade especial e que possam estar usufruindo daquela vaga naquele momento. Exatamente, aí vem um preconceito, né? Vem um olhar das pessoas, um julgamento sem saber. E aí, quando a gente fala de uma doença oculta, de uma necessidade especial que é oculta, é exatamente sobre isso, né? É sobre a gente não ter esse olhar do julgamento sem saber de qual é a realidade daquela pessoa. Sim, sim. Você já passou por alguma situação, Márcia, das pessoas não só por olhares, mas por falar alguma coisa quando você está parada numa vaga ou quando você pega uma senha de prioridade? De falar alguma coisa, às vezes o próprio atendente, né, chega e pergunta o que é que você tem. Não vê grávida, não vê, não vê, porque muitas vezes a fila é a mesma, né? Não é a fila, não tem a fila do PNE ou PCD, a fila do idoso, a fila Sim. da grávida, da pessoa com criança de colo. Muitas vezes a senha está no mesmo lugar e a gente vai para aquele mesmo local. E aí a gente sofre um certo constrangimento de ter que provar o que se tem. Existem pessoas que fazem o uso daquilo que não devem? Existe. Mas eu acredito que eles poderiam criar uma outra forma de fazer essa verificação, porque muitas vezes a gente. Eu já chego meio constrangida, não vou dizer que não chego constrangida. Eu chego constrangida por tentar usar o meu direito. Olha a que ponto chegamos. Constrangida por tentar usar meu direito. Então, eu chego constrangida, não sei, na fila da loteria, na fila ali do banco, numa fila de supermercado, porque eu sei que, como eu não tenho uma deficiência aparente, as pessoas vão ficar olhando torto, vão ficar comentando, mas tirando de alguém do próprio setor do atendimento, eu nunca recebi nenhuma palavra, só olharzinho torto, só comentando um com o outro, mas nunca chegou nada até mim. Camila passa por isso também, cá? Demais, demais, muito, muito, mas e eu já tive, não sei como que na região de vocês fala, mas aqui a gente fala barraco, vários, de chamar até a polícia. Vaga, então, vaga, eu já tive problema de estar de meia calça, de saia de meia calça, de eu tirar a meia calça na rua e aí mostrar minha perna, porque eu falei, cara, eu não estou aguentando. Então, assim, ouvindo a Márcia, eu acho que é tão importante isso que a gente está fazendo aqui que é de falar mesmo e dar publicidade a essas coisas que ainda acontecem na altura do campeonato, em 2025, Exato. quase 26, sabe? Com uma legislação tão bem escrita, como a Márcia mesmo disse, sabe? Por exemplo, a simbologia né? A ONU atualizou isso, o Brasil já aprovou e a gente já pode usar. Isso é muito importante, porque a simbologia, ela retira esse peso de que é o cadeirante ali a Exato. pessoa tá esperando, você desce do carro e a pessoa tá esperando o cadeirante. E aí, sendo que a gente tem a pessoa com deficiência. A pessoa com deficiência podem ser tantas deficiências, né? São tantas as características. Então, eu acho que isso é uma coisa que acontece, eu vivo bastante. Sabe que o colar, ele me ajuda muito, assim. Apesar de que não é todo o tempo que eu uso. Às vezes eu também sinto isso que a Márcia falou, que é esse cansaço, assim, de você falar assim. Ai, meu Deus, olha eu aqui de novo. Aeroporto, então, é uma coisa que às vezes me cansa bastante, porque você fala assim: olha, eu preciso disso, aí eu vou entrar naquela fila, aí o pessoal já tá estressado, é um lugar de muito estresse, né? As pessoas já estão muito estressadas, e aí eu vou ouvir, aí eu não tô afim de ouvir, aí muitas vezes, aí meu marido fala assim: ah. Não, vai lá, não, você vai pra fila, você vai pra fila. Eu falo, não, eu vou ficar aqui junto com vocês. Aí ele falou, mas a gente tem direito de ir junto com você. Eu falei, não, aí piorou. Aí você vê A minha isso. pergunta era exatamente essa: se vocês já deixaram de pegar algum acesso prioritário que vocês poderiam pegar por ter essa preguiça das pessoas, do olhar, do julgamento, do que as pessoas vão dizer. Na verdade, já me deram assim, não é que eu deixei de pegar, mas a pessoa disse assim, olha, a próxima senha é normal, então pega essa. E aí eu peguei. Esse é o auge do constrangimento. Porque você não consegue nem se. Nem se pegar o seu próprio direito. Exatamente, você engole ele, né? Literalmente. É horrível isso.
muito triste. Mas você teve algum desafio que você enfrentou até hoje, maior, principalmente na época da escola? Como que eram os olhares de julgamento? Ah, era bem difícil, né? Porque, querendo ou não, a gente sabe que a educação começa em casa. Muitas vezes os pais não passam uma boa educação para os seus filhos, então eles chegam com aquilo que eles ouvem em casa. E aí eu ganhava apelidinhos, né? Tanto enquanto o meu olho tava entrado, né? Tava voltado para dentro, eram aqueles piores apelidos do mundo, e depois que eu fiquei só usando óculos e o olho passou a posição normal, eram apelidos em referência ao olho, ao óculos, aliás, e isso durante a infância e a adolescência. E eu não via nenhum adulto falando, corrigindo aquelas crianças. Nem os adultos responsáveis pelas crianças na escola, nem os adultos responsáveis por aquelas crianças em casa. E o que que eu fazia? Eu não podia fazer nada, porque eu era uma criança besta e chorona. Então, eu só chorava, né? E isso hoje me rende as dezenas de terapias que eu faço. Então, para quem tem filhos, né? Cuidem da educação dos seus filhos, ensinem a diferença para eles, que muitas vezes existem diferenças não só de deficiências, como cor da pele, texturas de cabelo. Então, comecem a ensinar os seus filhos, eduquem eles dessa diferença racial, porque é inimaginável que no Brasil, um país altamente miscigenado, que as pessoas queiram ver um único biotipo, que elas queiram ter um único tipo de ser humano que não tenha diferença nenhuma um do outro. Então, a educação começa em casa. Então, eduquem os filhos, eduquem os seus sobrinhos, os seus afilhados, quem estiver por aí em fase de educação, para que eles cresçam saudáveis e deixem as pessoas que estão ao redor deles também em fase de formação crescerem saudáveis, porque isso daí vai acabar minando muito a autoestima, né, de quem passa por esses constrangimentos, por esses apelidos, pelo bullying, e isso vai refletir nas pessoas até a idade adulta, porque tudo que se passa na infância é refletido na idade adulta. É importante isso que você está trazendo, até porque a gente tem hoje um julgamento e uma coisa na escola, né? As escolas ainda não estarem preparadas para atender as crianças com doenças raras, com deficiências. Tem muito diagnóstico de autismo nas escolas e elas ainda não estão preparadas de se eu posso ter um mediador, como que funciona isso? Até eu queria que você explicasse até como que funciona essa parte, como que a mãe vai atrás do que ela precisa para o seu filho na escola. Infelizmente, ela tem que fechar primeiro o diagnóstico com um profissional habilitado, e a depender do diagnóstico daquela criança e da idade que ela está, ela procurar orientação, né, com os órgãos da cidade, se ela puder pagar um advogado para ir atrás dos direitos, né, que procurar a defensoria pública ou algum órgão ligado às secretarias municipais, Secretaria de Desenvolvimento Social, essas secretarias mais ligadas com essa parte de cidadania, né, e familiar, que eles podem, aliás, eles devem ajudar, não é nem que podem, porque é uma obrigação até deles ajudar quem passa por uma situação dessa. Então, em primeiro lugar, fechar o diagnóstico e pedir informações a quem possa dar melhores informações, porque as crianças vão estar em vários tipos de famílias, né? Famílias com melhores condições financeiras, famílias com menores condições financeiras. Então, a partir daí, cada família vai estudar o seu caso e ver o que precisa, né? Muitos saibam que muitos remédios, muitos medicamentos de uso contínuo têm que ser dados pelo governo. E para ser dados pelo governo, você tem que ter um diagnóstico e um profissional que faça o encaminhamento desses remédios. Então, o SUS está aí para isso, gente. Quem não tem condição financeira
pode receber esses medicamentos através do SUS. Existem as chamadas, aqui na minha cidade chama farmácia popular, né? Onde que você Essas mora? farmácias no Piauí. Essas farmácias populares, elas são ligadas aos governos, né? Então, governo municipal, governo estadual e governo federal. Um desses governos vai ajudar vocês a receber essa medicação para a pessoa que está precisando. E isso engloba não só pessoas menores de idade, também na fase adulta. Então, medicação contínua tem essa intermediação do governo, porque muitas vezes são várias medicações, né, para tentar equilibrar, a depender do diagnóstico. E como são várias medicações, muitas vezes sai um custo alto. E nem todas as famílias têm condição de custear essas medicações. Então, quem não tem a medicação, busquem seus direitos, vão primeiro atrás de um profissional da saúde que feche um diagnóstico, depois vão atrás de um profissional que possa orientar vocês em âmbito jurídico. Se não tiver condição de pagar um advogado, defensoria pública. Ah, mas aqui na minha cidade não tem defensoria pública, então procure o Ministério Público da sua cidade, porque onde não tem defensoria pública instalada, o Ministério Público é responsável por pessoas em situação de vulnerabilidade, por pessoas que também passam por esses processos ligados, né, a necessidades especiais. Então, são esses órgãos que vão poder lhe ajudar. Em seguida, procurar órgãos de saúde que possam lhes dar essa medicação, né? Você entrar num plano do governo para poder receber essa medicação, se você não tem condição financeira de custear. Maravilha. Camila, quer acrescentar alguma coisa? Você viu Não, a cara, aula, né, que a gente não, ganhou isso agora? que, não, eu acabei de pensar isso, eu pensei isso, eu falei, cara, isso que ela tá falando é tão importante, por quê? Porque esses pequenos detalhes, a gente tem que pensar o seguinte, a gente mora num país continental, né, então é um país gigantesco, então com diversas culturas, com municípios assim, aquele município assim que é pequenininho, 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 então possivelmente não muitos, eu não sei quantos, né? Mas eu imagino que uma grande massa não deve ter, por exemplo, a defensoria pública. Então, saber que tem um ministério e que é o ministério que eu tenho que procurar. Então, e aí, até vem, né, muito, Nath, do que a gente está fazendo enquanto a nossa união, que é de fato trazer Exatamente. isso, sabe, Márcia? Porque facilitar, porque também a gente está num lugar de privilégio, né? Que é o lugar de privilégio da informação e do conhecimento. Uhum. E as dificuldades vão bater para mães que estão ali, como você mesmo disse, olha, minha mãe naquele momento não tinha condição, né? E aí a Márcia, como a Camila, aqui do lado de cá também, a gente rompeu barreiras e conseguiu chegar em um lugar. E esse lugar tá dando fala pra gente, né? Então, assim, essa aula foi sensacional. Eu fui ouvindo aqui, falei, que legal, né? Como é bom, né? Como que isso é rico, né? Essa troca. Exato. Obrigada, Márcia. Eu só não tenho nada a completar, tenho que dizer muito obrigada. Sensacional. Exatamente. Vou aproveitar já e fazer o nosso jabá para você clicar aqui no QR Code que vai aparecer na tela, para você já acessar a Acesse-me. E se você tiver pelo celular, vai lá na descrição, no link está aqui embaixo, para você conhecer um pouco mais da nossa plataforma, né? Temos que fazer o nosso jabá, né? Exatamente, necessário, porque e aí Exato. uma outra coisa também, Márcia, eu acho que esse lugar, né, tanto que quando a gente se conheceu, eu acho que a Márcia estava lançando o livro dela, que foi super, super recente, que eu acho que é uma coisa super legal. E olha para você ver, a gente sair de tantos lugares, e a Márcia nesse caminho, ela falou: olha, das terapias, das muitas terapias que eu faço hoje, diante de tudo toda essa história que ela trouxe pra gente, e aí ficam mesmo, ficam marcas, e a gente vai tratando essas marcas para Exato. elas de fato saírem de feridas e se tornarem só cicatrizes, que a gente sabe que aconteceu com a gente, mas que elas não doem tanto mais, né? Mas são lembranças. Então, assim, Márcia, reforçando aqui o quanto eu sei que eu tenho mania de falar uma coisa, uma frase de uma música que com certeza todos vocês conhecem, que aquela banda antiga Cidade Negra, que falava assim: Você não sabe o quanto eu Sim. caminhei para chegar até aqui. E eu acho que isso serve para pessoa com É, deficiência que em fase adulta, sabe? Que viveu muitas coisas. Então, reforçar esse reconhecimento do o quanto a caminhada é árdua, mas que legal que a gente pode se encontrar nesse lugar. exatamente. Márcia, já queria que você contasse do seu livro.
Ah, sim. Como eu falei inicialmente, eu sou escritora, é do mundo jurídico, mas eu sempre que eu escrevo um livro, eu faço numa linguagem não muito técnica, então consegue ser lido por qualquer pessoa que seja de fora do mundo jurídico. E meu último livro foi voltado, né, para um processo de inclusão social, mas não de PNS, mas de pessoas indígenas, que eu falo dos direitos direito à terra das pessoas indígenas. E esse livro foi publicado agora no mês de setembro pela editora Amba Press e ele está disponível na Amazon Brasil. E é uma editora que ela é americana, que foi onde eu fiz o meu mestrado, fiz junto com a universidade dessa editora. E esse é um livro de autoria única. Tenho também outros livros, mas em coautoria. E eles também estão disponíveis na Amazon. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição, que se você quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Márcia dos livros, estarão tudo aqui embaixo. Ah, posso fazer mais um comentário? Que legal, né? Nath, como que é legal esse universo quando a vida traz alguma coisa pra gente e o quanto que isso pode abraçar outros universos, né? É, não deixa de ser e de jeito, é tão quanto e é só uma causa diferente. O universo indígena, por exemplo, né? Que olha pra você ver, possivelmente, se a Márcia não fosse essa Márcia, dificilmente ela teria esse olhar. Né? Então é pelo que ela passou, leva ela a enxergar outras coisas, né? Então, isso é muito legal e eu queria reforçar isso, assim, e principalmente aqui que a gente tem essa audiência das mães, reforçar isso, porque eu sempre gosto de acalentar o coração de uma mãe, Sim. sabe? Porque eu acho que é merecido. Entender que vão ter desafios, mas que olha a potência, né? Olha a potência de tudo isso que a gente vive. Acho que isso é importante, né, Márcia? Eu acho que, assim, imagino que para sua mãe também ter tido a oportunidade de te ver a sua caminhada, né? E eu acho que para todas as mães. E se você puder falar um pouquinho dessa visão da sua família, para tudo que você tem construído, eu acho que seria muito legal você compartilhar isso aqui com a gente, que eu tenho certeza que outras mães ficariam muito felizes de ouvir aí sua visão disso. Quem convive com alguém com necessidade especial, independente do tipo que seja, é um verdadeiro desafio, não só dentro quanto fora de casa. Muitas vezes eu ainda não sou mãe, né? Mas eu percebo assim dos meus irmãos e demais pais e mães que eu vejo, querem colocar o seu filho dentro de um casulo, de uma concha e proteger. Mas eu não vou dizer que isso é errado, porém eu acredito que a melhor forma seja ensinar o seu filho a conviver com aquilo que ele tem da melhor forma possível. No meu caso, por exemplo, eu não tenho a função visual de um dos olhos, porém eu fui desenvolvendo outras funções e outras habilidades. Então, incentivem os seus filhos a desenvolver outras habilidades que possam compensar aquela que está faltante. Isso é muito importante para o desenvolvimento da criança e do adolescente. Essa, essa fase de escola em si é uma fase muito difícil. Eu sofri muito da minha transição de casa para a escola, né? Aquelas primeiras séries que a gente passa. Então, uma fase muito difícil que a criança passa, porque ela se sente muito protegida ali no seio familiar e ela vai passar a conviver com estranhos. Então, tenha um pouco de paciência, se possível, procurem algum profissional que possa ajudar vocês, algum terapeuta ou algum psicólogo com essas fases mais difíceis. Ter profissionais que possam orientar os pais. Então, profissionais. Hoje a gente tem essa bênção, né, de ter profissionais especialistas em determinadas faixas etárias. Então, terapeuta que possa ser especialista no comportamento da criança, do adolescente, o psicólogo. E a fase da adolescência, ela é uma fase mais crítica por conta de, além das limitações da deficiência em si, aquele adolescente também vai passar por todas aquelas mudanças hormonais que, querendo ou não, elas são um tanto complicadas. Algumas pessoas, foi o meu caso, passam de forma mais leve, outras nem tanto. Então, é importante procurar
um profissional que possa orientar nessas fases, né? E essa questão do bullying também. Orientem sempre suas crianças a falarem, seus adolescentes a falarem, porque muitas vezes o bullying passa da agressão física, da agressão verbal à física, e isso tem que ser uma providência maior a ser tomada, né? Porque a agressão, ninguém pode agredir ninguém fisicamente, ainda mais por conta de uma diferença. E o que que a gente observa de vez em quando que acontece? Crianças sendo agredidas ou adolescentes, muitas vezes até a morte, sendo espancados, torturados, por conta de ter alguma deficiência. Então, vai dar falta de conhecimento, né, das pessoas em geral que estão ali, também vai dar negligência das pessoas que estão responsáveis por aquela criança no ambiente escolar ou em qualquer outro ambiente que esteja. Então, procurem saber, orientem suas crianças a falar. Tem muita criança, muita adolescente que tem vergonha de falar. Ensinem para eles que sofrer bullying não é fraqueza, na verdade é uma ignorância por parte das pessoas, porque não existe ninguém melhor do que ninguém, ninguém mais, ninguém diferente do outro no sentido de se sentir superior. Então, ensinem elas isso para que elas possam crescer sabendo o que é o certo e o que é o errado, o que pode ser permitido ou não com elas e que elas nunca se sintam menores nem inferiores às outras crianças e outros adolescentes, porque não são, apenas nasceram com uma condição diferente e precisam aprender a conviver com essa condição da melhor forma possível. E nada melhor para isso do que ter conhecimento e ter a confiança em saber com quem contar e o que contar. Perfeito, acho que você fechou assim de uma fala construindo toda a vida, né, dessa pessoa. E eu acho que isso também serve de exemplo para muitas mães. Obrigada, viu, Márcia? E eu queria já saber de você o que que é inclusão para você. Inclusão, deixa eu ver se eu consigo resumir. Inclusão, eu acredito que é quando todas as pessoas se sentem inseridas em um meio. Então, inseridas no âmbito familiar, inseridas no âmbito escolar, inseridas no âmbito acadêmico, inseridas no âmbito laboral, né, no âmbito de trabalho. E a inclusão serve para isso. E por que que os governos costumam criar as cotas, né? Cotas para as pessoas com necessidades especiais, cotas para os indígenas, né? Porque essas pessoas, elas cotas também para pretos e pardos, né? Também vamos falar um pouco disso, porque essas pessoas, em sua maioria, elas não vão ter as mesmas oportunidades que as demais pessoas da sociedade. Então, muitas vezes a gente escuta, por que que o governo protege uma determinada pessoa, uma determinada classe social, né? PNS, indígenas, pessoas pretas e pardas. Na verdade, não é uma proteção, é uma forma de inserir essas pessoas em todos os âmbitos, né? Uma forma de. E como é que o governo faz isso? Ele cria cota para concurso público, cria cotas nas faculdades, cria cotas para as pessoas entrarem na iniciativa privada também, né? Cota tem as empresas, né? A partir de agora eu não lembro, um X número de funcionários precisam ter um percentual de pessoas com necessidades especiais. Então, nem precisava dizer isso, né? Mas o governo foi lá, né? Os legisladores foram lá e criaram essa legislação para não só para incentivar, como para cobrar essa inclusão, para que as pessoas possam fazer parte de todos os ambientes, né? Então, ambiente escolar, ambiente familiar, ambiente laboral, todos os ambientes em si, para que as pessoas consigam se imaginar, né? A gente acabou de falar um pouco de marcas, né, de cosméticos e maquiagens. A gente não consegue se imaginar representando uma marca dessa, porque a gente não costuma ver uma pessoa com necessidade especial sendo contratada como modelo ou como um criador de conteúdo digital para representar aquela marca. Mas isso pode mudar no futuro, porque todos nós somos consumidores, né? E quem sabe a legislação não incentiva
esses donos, né, de marcas a fazerem mais isso. Nós estamos aqui para cobrar e estamos aqui também para elogiar. Perfeito, Márcia. E todos os dias, hoje, a propósito, eu falei sobre isso. Alguém me perguntou sobre tênis e perguntou para mim se eu corria. Aí eu falei, cara, eu não corro. É difícil, porque faltam várias coisas na minha perna. Eu falei, não, correr é um pouco demais. Eu tô andando e eu tô bem feliz com isso. Correr pode me dar muito problema. E aí o fisioterapeuta falou assim: não, Camila, você pode, com uma adaptação correta, você pode. Eu falei, cara, mas o meu pé, eu compro um tênis e o tênis não fica. Eu falei, o tênis cabe dois pés do meu pé, que é o pé com deficiência, dentro desse tênis. Então ele fica solto lá. E aí ele falou assim: olha, Camila, com uma adaptação correta, você conseguiria com certeza pelo menos dar um trote. E isso ia te fazer bem e não iria dar um impacto. Aí eu falei, pois é, eu tô usando um tênis aqui da Under Armour, que eu acho ele ótimo, ele foi caro a propósito. Mas olha o que você falou, tão importante, e se a Under Armour, empresas com mais de X milhões de faturamento, se elas pudessem, olha, eu faço tênis, então eu vou me preocupar com a caixa pessoas que têm pés diferentes para eu poder incluir elas na minha marca. Olha que legal isso. Olha como que, assim, sinceramente, eu não sou a única pessoa que tem um pé diferente. Tem outras pessoas no mundo, então deve ter uma coleção. Então, e a Under Armour, por exemplo, é uma marca gigante. Olha como que isso seria gigante, né? Como seria bom. Exato. Então, faz todo sentido, Márcia. Mas eu acho que Obrigada, quando a viu? gente fala também sobre as empresas que poderiam ter um olhar diferente para as diferenças das pessoas e das crianças, eu acho que a gente está englobando várias outras coisas, né? Quando a gente fala de uma criança com nanismo, o meu filho, a cabeça do meu filho é um pouco maior. A gente estava hoje de manhã brincando sobre isso, porque as roupas deles têm que ser sempre maiores. E não por conta do tamanho dele, e sim por conta do tamanho de passar a cabeça dele. Então, ou então eu tenho que abrir e fazer um pontinho, que as pessoas não imaginam isso, mas são coisas que acontecem com a gente. Então, uma criança com nanismo, por exemplo, ela precisa ter uma roupa e não é comprar uma roupa tamanho menor. Entende? Porque tem essa diferença. Você quer Tem ter que uma roupa. encaixar, né? Tem Tem que que encaixar. encaixar. Você quer que eu comprar uma roupa? Meu filho tem 3 anos, ele tem baixa estatura. A roupa dele é de 1 ano, de 2 anos no máximo. Por quê? Porque senão eu tenho que ficar dobrando a roupa dele. Então, onde essas pessoas, essas crianças que viram adolescentes e que viram adultos, onde elas são enquadradas nesse universo também, né? Onde as Perfeito. empresas. E aí eu acho que tem muito nosso papel aqui na sociedade de trazer essa informação. E aí a Acesse-me junto com Voz das Mães também vem com esse ponto de, olha, empresas, estamos aqui, nós temos tantas pessoas com nanismo e a gente precisa de roupas menores. Como a gente tem tantas pessoas com o pé diferente, a gente precisa de sapatos diferentes. Então, acho que vem muito nisso também, né? Exatamente, sensacional. Faz todo sentido para mim. E acho que a gente consiga construir esse caminho, né, Nath, Márcia, assim, que a gente consiga fazer o mundo, trazer a voz que a gente tem Exato. para justamente mexer nesses lugares, né? A Márcia está incluída em um universo público ali e que, de fato, olha como que é importante isso, porque com certeza ela mexe nesse lugar onde ela está, ela faz as pessoas enxergar o que elas não viriam se elas não estourassem a bolha. Então, acho que as cotas têm esse papel também, né, Márcia, que é, de fato, de estourar bolhas. É isso mesmo. Márcia, obrigada por você topar participar do nosso programa, contar um Eu que pouco da sua agradeço. história. E já a gente tem uma mensagem final de praxe. Eu queria que você deixasse essa mensagem final para as mães atípicas que acompanham a gente. Tá bom. Ahn, eu acredito que seja um desafio diário, mas que é recompensante, porque a gente que tem uma deficiência ou que convive com alguém com deficiência, a gente acaba adquirindo conhecimento bem maior do que as demais pessoas. Então, a gente consegue falar com propriedade sobre qualquer coisa que esteja nos acometendo naquele momento. E isso é muito importante para a gente poder ter a nossa voz ouvida e ter mais poder na nossa fala. Então, eu oriento, né, sempre, assim como eu, que continuem estudando o caso que envolve vocês, ou seu filho ou filha, ou se você é um adulto que esteja também passando, que seja uma pessoa com necessidade especial, que se oriente sobre esse problema
para pesquise, estude, para poder saber principalmente os seus direitos e como se dirigir, porque o essencial é saber conviver com aquilo que se tem e conviver com isso da melhor forma possível. É isso, obrigada, viu, Márcia? Adorei sua participação. E a gente vai deixar aqui todos os seus contatos, suas redes sociais também, para quem quiser te acompanhar um pouco mais. Obrigada, Camila. Ah, Adorei a nossa agradeço, troca. obrigada, foi ótimo. Muito obrigada, Márcia, obrigada, Nath. Acho que foi uma troca ótima. Obrigada mesmo, gente. Excelente. É isso. Espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar, curtir, compartilhar. Vamos cada vez mais trazer esse conteúdo, essa roda de conversa. Deixa aqui nos comentários o que que você tem de dúvidas também para a gente tirar para você, tá bom? Até o próximo. Tchau, tchau.